Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar a nossa continuidade ao estudo do livro do Êxodo. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 34 de Êxodo. Pegue a sua caneta, se assim você deseja anotar, grifar algum versículo que te chamou a atenção, durante esse estudo. Capítulo 34 de Êxodo. Nós vimos no capítulo anterior sobre o perdão de Deus ao seu povo, e a intercessão, a mediação de Moisés junto a Deus pelo povo, pedindo para que Deus caminhasse no meio desse povo, para que Deus marchasse com eles, para que fizesse sentido, principalmente diante de outros povos. A identidade desse povo era a presença de Deus no meio deles, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a grande teofania de Deus no Sinai, a renovação da aliança. Então, neste capítulo 34, temos exatamente 35 versículos. 35 versículos. Então, nós vamos fazer uma leitura tranquila, bem calma, para podermos entrar no estudo deste capítulo, tá? Desta renovação da aliança, ok? Vamos lá então, se você já pegou a sua Bíblia, vamos então para a leitura deste capítulo. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva a sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Moisés inclinou-se, incontinenti, até a terra e prostrou-se, dizendo: Se tenho o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse: Vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo, farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país.
em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor, que faço por meio de ti. Se atento ao que te vou ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se vos torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrareis suas estelas e cortareis suas acerás. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o Zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te, e tu comerias de seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomasses entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem a seus deuses poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos, como te prescrevi no tempo fixado, do mês das espigas, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Só comerás durante 7 dias pães sem fermento. Todo primogênito me pertence, assim como todo macho primogênito de teus rebanhos, tanto do gado maior como do menor. Resgatarás com o cordeiro o primogênito do jumento. Do contrário, tu lhe quebrarás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito de teus filhos, e não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar. Celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor, Deus de Israel, porque expulsarei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras, e ninguém cobiçará tua terra, enquanto subires 3 vezes por ano para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa da Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus, as primícias dos frutos do teu solo. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés:
escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E tendo-o visto a Araão e todos os israelitas, notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante e não ousaram aproximar-se dele. Mas ele os chamou, e Araão, com todos os chefes da assembleia, voltaram para junto dele, e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs o véu no seu rosto. Mas, entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Esta é a leitura do capítulo 34. Como eu disse, nós vimos no capítulo anterior sobre o perdão de Deus. E agora nós vamos ver a renovação da aliança. Nós vimos já na leitura a grande manifestação de Deus no Sinai, a teofania. Versículos de 1 a 13, nós temos a nova aliança, a passagem da glória do Senhor. Sabemos que o livro do Êxodo contém em muitas passagens interrupções. É bom a gente saber disso, se a gente não sabia. O livro do Êxodo contém em muitas passagens interrupções. Também contém adições e, inclusive, esclarecimentos e talvez até correções, tá? No livro do Êxodo. Portanto, não é difícil entender que aqui, neste capítulo, praticamente se retoma o relato já vista, desta corrente já vista, da subida de Moisés ao Monte Sinai, que iniciou lá em Êxodo 19, versículo 20. Então retoma, houve interrupção, agora retoma novamente através desta corrente literária, a corrente já vista, tá? A continuação dessa narração se interrompe por múltiplos relatos, entre eles o bezerro de ouro, que nós vimos. O bezerro de ouro é o símbolo da infidelidade à aliança, certo? É o símbolo da infidelidade de Israel à aliança. As múltiplas infidelidades a essa aliança
com suas consequências muitas vezes nefastas ao povo, como castigo, o arrependimento e a restauração das relações por meio do perdão divino, são um marco, né, desta releitura realizada pela mesma escola teológico-literária, que é a escola javista, dando corpo a um texto de renovação da aliança, tá? Então, todas as múltiplas infidelidades à aliança, suas consequências nefastas, castigo, o arrependimento, a restauração das relações por meio do perdão divino, são o marco da releitura realizada por essa escola teológico-literária, tá? Que dão corpo a um texto de renovação da aliança, ok? Muito bem. A restauração não é só uma restauração espiritual, o que nós vemos neste capítulo 34 de Êxodo. Não é só uma renovação espiritual, ficando o povo perdoado e podendo continuar contando com o favor de Deus. Não fica só nisso. É também uma restauração material, no sentido de que se reconstrói as tábuas da lei e se proclama novamente um decálogo. Então, é uma renovação tanto espiritual quanto material, podemos dizer assim. Que se proclama novamente um decálogo, que na realidade é um dodecálogo, um roteiro, para que o mesmo povo se comprometa efetivamente na própria restauração. Então é como um roteiro, porque há o perdão de Deus, sim, mas deve haver um compromisso do povo também. Como nós sempre falamos, a ação de Deus é conjunta com a nossa ação. Deus, ele perdoa sempre. Mas para que esta renovação aconteça, é preciso a colaboração da nossa parte. Não basta só um perdão para alívio de consciência. Não basta só um perdão para andar de consciência tranquila. É preciso mais. É preciso uma mudança de verdade. É preciso um comprometimento, como nós estamos vendo aqui, né? É preciso que o povo se comprometa efetivamente na própria restauração. Para que haja uma verdadeira restauração a partir do perdão de Deus, é preciso um comprometimento da parte do povo. Para o perdão ser completo, vamos dizer assim, tá? Salienta-se a autoapresentação de Deus como Senhor. Ele é o Senhor compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel. É uma autoapresentação do próprio Deus. Ele falando dele mesmo. Deus falando dele mesmo. Está no versículo 6 do capítulo 34. Okay? Que nós acabamos de ler e estamos estudando. Então, nessa autoapresentação de Deus, que é o Senhor compassivo, clemente, paciente, misericordioso, que perdoa as infidelidades, mas as castiga, versículo 7, essa mentalidade do povo de Israel, só um Deus dessa espécie pode respaldar um ato de aliança com o povo.
Só um Deus desse naipe, dessa espécie, pode respaldar um ato de aliança com esse povo. Ok? Muito bem. Nenhum outro deusinho qualquer, nenhum outro Deus dos povos vizinhos de Israel possui esses atributos. Nenhum outro Deus possui o atributo de compassivo, de paciente, de misericordioso. Nenhum, tá? Nenhum outro Deus possui esses atributos. Daí a prevenção de não contrair alianças, né, com outros povos ou com seus deuses, nem imitar suas práticas, porque seria uma armadilha mortal para Israel. Versículo 12 seguintes. Israel é alertado a não cair na tentação de falar, tudo é igual, tudo é Deus. Espera lá, não é assim, não é desta forma. Não se faz aliança com nenhum outro Deus, porque nenhum outro Deus tem os atributos que o Deus único tem, que o Deus de Israel tem, que o Deus dos patriarcas tem. Nenhum. Então, para não cair no risco novamente do adultério para com Deus, da infidelidade para com Deus, o povo é alertado a não fazer alianças e muito menos praticar o que os outros povos praticam. Isso, gente, não significa que Deus está pedindo para o povo discriminar os outros povos. Em nenhum momento aqui nesse estudo ou na Bíblia, nós vemos Deus falar para se manter distante do povo que não pratica a mesma fé que os israelitas. É para evitar alianças, mas dá para conviver tranquilamente, cada um na sua, podemos dizer assim, se respeitando a crença e a cultura do outro, como os outros respeitavam a crença e a cultura de Israel, tá? Sem impor para os outros, mas também sem fazer alianças e sem copiar práticas pagãs, práticas que são dedicadas a outros deuses. Esta é a orientação para o povo, não cair no pecado novamente, tá? Porque isso seria uma armadilha mortal para o povo. Essa é a orientação de Deus para o povo, tá? Versículos de 14 a 28. Nós temos o novo decálogo. Misturam-se aqui novos preceitos. Vocês puderam notar isso. Misturam-se aqui novos preceitos. Embora o povo esteja agora no deserto e as medidas que deverá tomar pareçam ao mesmo tempo da entrada na terra prometida, na realidade remete a situações nas quais o povo caiu muitas vezes. Vejam bem, esse texto está remetendo, às situações nas quais o povo muitas vezes caiu. Não podemos esquecer que esses textos foram surgindo motivados pelas necessidades ou pelas necessárias releituras do passado de Israel, no sentido de compreender o presente e iluminar o futuro. Então, esse texto está sendo relido para um determinado povo de Israel, à luz do Sinai, à luz do deserto, onde tudo começou, onde a aliança começou. E o relato dessas infidelidades foram acontecimentos já passados do povo, que o povo muitas vezes caiu.
e talvez esteja vivendo naquele momento. Então essa releitura, reportando para o passado, ilumina, né? Ilumina o futuro, faz-se compreender o presente e ilumina o futuro. É assim que se lê a palavra de Deus. É assim que se lê a Sagrada Escritura. Um acontecimento lá atrás se traz para o hoje e se ilumina o futuro para que não aconteça o mesmo, para que seja diferente o futuro. Entenderam como é a pedagogia da Sagrada Escritura? A pedagogia divina, porque a palavra de Deus, inspiradas por Deus, é assim, tá? Então, a necessidade da releitura do passado de Israel, no sentido de compreender o presente e iluminar o futuro. Quando o narrador consigna por escrito este texto, ambienta-o no Sinai, para demonstrar os compromissos que o povo havia firmado com seu Deus e confrontá-lo com as infidelidades e contradições que estão sendo vividas no momento em que se realiza a releitura de sua história. Entenderam? Entenderam a pedagogia do texto? Né? É confrontar, é relembrar o povo dos compromissos que foi assumido com Deus lá no pé do Monte Sinai. E para relembrar o povo, para recordar o povo, fazer o povo cair em si das infidelidades que estão sendo cometidas contra aquele compromisso firmado, né? As contradições do povo, né, que estão sendo vividas naquele momento, no hoje, no presente, tá? Em que se realiza a releitura da história. Então se atualiza. Olha, lembra que o nosso povo, os nossos antepassados firmaram uma aliança e se comprometeram com Deus? Olha o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos quebrando a aliança, nós já quebramos a aliança. Nós estamos sendo contraditórios a essa aliança. Isso acontece a partir da releitura. Isso é muito importante, tá? Muito importante, a releitura de sua história. Esses textos iluminaram não só a época em que foram escritos, mas outras épocas de crise e perigo de desaparecimento. O povo de Israel andou ali para desaparecer da face da terra. Mas esses textos sendo relidos, né, em épocas diferentes, nos momentos de crise do povo, de perigo de desaparecimento, e ao mesmo tempo encheram de esperança, né? Um futuro que aos poucos se apresentava como possibilidade de reconstrução. Nós referimos-nos concretamente à época do exílio e à esperança do retorno à terra, quando o povo foi exilado na Babilônia. O povo ficou sem templo, o povo ficou sem rei, o povo ficou a ermo. Então a tendência de enfraquecer a fé, de se perguntar, mas aonde está Deus? Aonde está o nosso Deus que caminhou conosco? Fomos parar no exílio. Então esse texto que os profetas preservaram na época, fazendo a releitura, os profetas não perderam a esperança. Os profetas reanimaram o povo na esperança de retornar à terra e recomeçar tudo de novo e reconstruir tudo de novo. Esse texto deu esperança ao povo
que estava no exílio, sem templo, sem rei, estavam perdidos e até se questionavam muitas vezes: aonde está Deus? Então, na releitura, o profeta mostra onde está Deus e mostra o que precisa ser feito. Erramos aqui, mas agora é preciso consertar para caminhar novamente com este Deus, para a restauração. É uma injeção de ânimo no povo, tá? Versículos de 29 a 35. Os efeitos da teofania, os efeitos da manifestação de Deus. Nesta renovação da aliança, o povo se manteve à distância. O povo se manteve à distância. Os acontecimentos eram realizados entre Deus e Moisés. Agora o povo pode confiar em seu futuro, porque Moisés representa para eles o perfeito mediador. Agora o povo tem segurança, tá? Porque fala face a face com Deus e goza de seu beneplácito, de seus favores, pois o escuta, né? O povo não se atreveria a abandonar seu guia e mediador, como havia feito lá em Êxodo 32, 14, no rompimento da aliança. Agora o povo não ousa mais abandonar o seu mediador, o seu guia que conduz. É a desculpa para rechaçá-lo em Êxodo 32, de 1 a 4. O fato é mencionado novamente neste capítulo, no versículo 28, e serve para que o povo entregue sua vontade e o seu destino ao mediador guia, que não buscou o seu próprio benefício. Moisés nunca buscou o seu próprio benefício, mas sim o do povo. Eis a diferença deste mediador. E foi capaz de restabelecer por eles e para eles a aliança com Deus. Esse pacto com o guia e a veneração que tinham por ele ficam ilustradas na imagem do rosto, né? Do rosto resplandecente que tinha, não para si. Moisés não resplandecia este rosto brilhante para si, mas para o povo. Então, essa imagem de Moisés como guia mediador é tão forte que Mateus, no seu evangelho, vai comparar Jesus com Moisés. Jesus é o novo Moisés. É o novo Moisés que vai guiar o povo novamente para a terra prometida. De tão forte que é a imagem de Moisés como mediador e guia, tá? Então, esse é o estudo do capítulo 34. Espero que vocês tenham gostado. Pode fazer a releitura calmamente, pode rever alguns pontos se quiserem, e que bom que vocês tenham acompanhado. Próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 35 do livro do Êxodo. Espero vocês para o próximo encontro. Um abraço e até lá.